Então, nessa ação penal 502.39.42, continuidade do depoimento do senhor Aloysio Teles Ferreira Filho. Senhor Aloysio, na continuidade, o depoimento que o senhor prestou, também é um outro caso, o senhor fique à vontade para falar ou não, porque o senhor, no fundo, está respondendo aqui uma acusação específica, mas o senhor menciona um outro episódio de corrupção envolvendo um contrato de fiscalização desse PAC SMS. O senhor pode me narrar rapidamente? Sim, com certeza. Ele foi feito na Transpetro e foi trabalhado durante muitos anos. E nesse PAC, inclusive, teve um fato curioso. Aí tinham várias empresas, de acordo com várias pessoas que estavam participando. Nosso acordo era com a Estre, do Quintela. Se eu chamar o Quintela vai confirmar isso, eu acredito que ele confirme. E o Sérgio Machado era muito amigo do Quintela, inclusive. Participava de tudo. Aí a Odebrecht participava com a empresa que ela tinha, dividido em vários blocos, de um desses blocos. Só para eu entender bem, esse contrato SMS era relativo ao quê? A mesma coisa. Esse contrato foi feito na Petrobras toda. Esse era de resíduos, na verdade. Cuidava muito de resíduos. Aquele do contrato SMS da Odebrecht era para instalações no exterior. Instalações, resíduos, tudo. Tá. E esse aqui é o mesmo contrato ou é outro? Não, contrato? Era outro contrato. Esse era da Transpetro. Esse foi anterior, esse era o Transpetro. E ele envolvia ali tratamento de resíduos da Transpetro. Tá. E quando eu saí de férias, e o Mário Miranda me ligou. Eu estava no exterior. Aloysio, olha só, a Odebrecht não, a empresa de meio ambiente da Odebrecht, está citada aqui o nome dela, ela apresentou uma planilha viciada. Viciada é preço proporcional entre os. Eu falei, mas esquece que isso aí é cancelamento de licitação, não tem o que falar. E liguei o telefone e fiquei quieto. Quando eu cheguei no Brasil de férias, fiquei 30 dias de férias. Quando eu voltei, o Sérgio Machado me chamou e disse, doutor, Aloysio, eu já conversei com o Blanco. O Blanco era meu gerente de contratação. Trabalhava comigo na área de engenharia. Eu conversei com o Blanco e o Blanco disse que... Expliquei para ele que essa é importante, tem pressa, que esse vício aí... E o Blanco, você vai receber um parecer favorável da comissão de licitação. Eu sucumbi de novo. Fiquei quieto, porque eu não tinha nada com a Odebrecht, mas eu tinha com a Estre. Sim. E sucumbi, e foi me apresentado um parecer favorável, e está lá na Petrobras, é só verificar que essa planilha é viciada, a não ser que eles tenham trocado, mas tem um vício de planilha aí, e foi esse o caso que aconteceu nesse contrato. Mas também era um contrato acertado. Tá. E que o Sérgio... um outro contrato SMS que o senhor menciona aqui, com o envolvimento do senhor João Henrique Ângelo Lauria. Tem. Esse é de supervisão. Essa supervisão, quem idealizou a supervisão foi também o Venâncio. Eles precisavam de um contrato de supervisão porque as unidades não tinham condição de fiscalizar esse contratão. E esse que a gente não precisa entrar em detalhe, mas houve também pagamento de... Houve pagamento, sim. Primeiro foi feita uma licitação por uma empresa indicada pelo Ângelo Lauria, que era bem... Só que quem cuidou dessa licitação foi o Sobral, o Ulisses Sobral Calil, conversando sempre comigo, e o Sobral me disse que estava viciado. Eu falei que ele cancelasse a licitação. Ele veio me consultar, eu falei que ele cancelasse a licitação. Aí o João me pediu que eu encontrasse ele no aeroporto, estava o Ângelo junto. O Ângelo estava chateado porque eu tinha cancelado a licitação. Eu falei que, além da empresa ser ruim, que eu tinha dado ordem para cancelar a licitação, apesar de não ter falado com eles. Eu falei que a empresa era ruim e estava viciado, que aquilo não podia ser aprovado. Aí o João perguntou se eu tinha alguma empresa que eu pudesse indicar. Eu falei que assim. Aí voltei, conversei com o Rodrigo de novo, Pinot, e com o Ulisses Sobral Calil, e surgiu o nome da Atnas, do Marco Antônio Tristão. O Rodrigo fez uma lista de empresas cadastradas na Petrobras idôneas que pudesse fazer o contrato, idôneas assim, que tivesse o perfil e que tivesse... Porque o administrativo a gente cuidava que está tudo certo, está nada errado. Então, aí eu fui o Sérgio Bocaletti, que era muito amigo do Marco Antônio Tristão, e falei, o Sérgio, tem isso aqui, fui eu e o Ulisses, Sérgio, tem isso aqui, e você conversa com o Marco Antônio, ele conversou, pediu 3%, esse valor foi dividido, não foi recebido integralmente também, porque eu saí para tratamento médico em 2012 e não tinha acabado, o Marcos Tristão ficou mais um ano e meio depois,
E eu saí e foi dividido 1% para mim, 1% para o Sérgio Bocaletti e 1% para o Ulisses Brocalini. Esse foi pago em espécie no escritório do Sérgio Bocaletti, nós não recebíamos, o Sérgio Bocaletti que repassava. Nós não tínhamos contato, nós não pegávamos dinheiro com o Marco Antônio. Mas nesse o senhor não recebeu nada do João Henriques ou do Ângelo Lauriano? Não. Não. Esses valores que eles falavam que pagavam a gente, que chegou aos 400, eles diziam que eram dos dois contratos. Dos dois contratos. No final era de um só, e depois eu questionei o outro, ele falou, não, é de um só. Eu questionei para não chamar atenção para o outro contrato, na verdade, de 3%. Quantas contas o senhor teve no exterior? Eu tive uma outra conta. Tive essa qual? Essa do que o senhor está falando, do Juros Bar, e tive uma conta no BSI, que foi aberto por o bispo, era operador de São Paulo, que me foi indicado pelo Mário Chimendes, que era dono de uma empresa que representava a RAC, uma empresa de PIG, que foi feito nos trabalhos também, e ele me deu um valor para que eu incluísse a empresa dele nas licitações. Eu fui apresentado a ele pelo diretor da Transpetro, que é diretor de terminais e dutos. Na época era subordinado ao diretor de terminais e dutos, era gerente na área de engenharia, era gerente geral de serviços. E ele me chamou um dia, estava o Mário de Mendes lá, o Mário de Mendes muito revoltado, e o diretor me disse que ele estava sendo boicotado de entrar nas licitações. Mas vamos ser um pouco mais específico. O que o senhor quer? Qual a primeira conta que o senhor abriu no exterior? Essa primeira foi a primeira conta pessoal. Essa é nome pessoal? Pessoal. E essa foi aonde? No Credit Suisse. Qual agência? Foi no Rio de Janeiro, era ali na Rio Branco. Foi no exterior, né? No exterior, Mas e qual agência do senhor? O senhor sabe, não? Eu não sei se foi em Lugano, se foi... Na Suíça? Na Suíça. Não, tudo na Suíça. Certo. Qual outra depois? Depois, meu Deus, o operador, o Bernardo, saiu da Credit Suisse, eu fui para lá e ele abriu uma conta no Julius Bar e transferiu o dinheiro para o Julius Bar. Essa foi pessoal também? Não, aí já abriu uma empresa. Qual que era? Que está declarada aí, que é o Shelford. Essa é a Shelford. É Shelford. Tá. Mais alguma? Tinha outra que era aberto no BSI por esse bispo, por indicação do Mário de Mendes. Essa era Shelford também ou era pessoal? Não, era a minha empresa também, que era Forest. O nome da empresa, eu não estou lembrado, está aqui escrito. Eu estou tomando antidepressivo e minha memória para nome está muito ruim. Em qual delas? Mas está tudo declarado aqui. Em qual delas o senhor tem saldo atualmente? Atualmente está no BSI. Quer dizer, hoje não está mais no BSI. Depois que o governo monetizou, se eu não me engano, ele passou para o Banco Central. Certo, mas antes, então, essa Forest no BSI. Porque eu desentendi com o Bernardo uma vez e briguei com ele, saí dele e passei tudo para a conta do BSI. E quanto tem ali, mais ou menos? 6 milhões e 200 ou 300, sei lá, uma coisa assim, né? Está aqui declarado. Tem outros valores em outro lugar? Não, eu tenho apartamentos que eu comprei nos Estados Unidos. Na época que estava, foi até o Bernardo que me indicou. Foi em 2009, estava em baixa, e ele me indicou que comprasse, que ele estava comprando lá, que eu comprasse apartamento, seria um bom investimento. Eu não tinha ideia que isso era lavar dinheiro, não. Estou sendo honesto com o senhor, eu estou aqui para falar a verdade. Eu achei que era um investimento, como outro qualquer, em papel e outra coisa qualquer. Então o senhor já declarou isso antes desse processo, mas então o senhor renuncia aos valores que estão nessa conta, que eu vi que é Florstar Limited, isso? Já está escrito que eu estou renunciando aos valores. Eu estou perguntando agora. Desculpa, sim, senhor, claro, doutor. Então o senhor autoriza que esse dinheiro seja repatriado? Já assinei um documento para que isso seja feito. Mas foi assinado? O doutor acabou de me informar antes da audiência que protocolou hoje, né? Exatamente. Já tá assinado. E esses imóveis que o senhor comprou também, o senhor renuncia o direito sobre eles? Renuncio, doutor. Apesar de, eu só queria fazer uma ressalva, que eu coloquei dinheiro meu lícito também lá, né? Quanto que o senhor colocou lícito lá? Olha, doutor, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acredito que
de 1,5 a 2 milhões, mais ou menos. E de onde Porque esse o salário, dinheiro? não, do meu salário mesmo, e de algumas consultorias que eu prestava. Eu prestava consultoria de meio ambiente, eu tinha uma expertise muito bom. Eu ganhei um prêmio internacional no Gasbol, eu tinha uma história muito boa. Infelizmente, eu sujei esse nome, eu sujei o nome, meu nome Mas as economias listas que o senhor A minha tinha no família- Brasil, como é que o senhor mandou lá para o exterior? mandava através do Bernardo, ou do Bernardo, ou do Bispo, mas mais do Bernardo. Eu entregava em dinheiro para ele, e eu ia guardando, entregava em dinheiro e ele mandava. Certamente através do Doleiro, eu tive quando eu tô, ele mostrou umas contas lá de depósito. Ele falou, essas pessoas, quem são que depositaram na conta? Eu falei, não sei. Sei. Ele falou, são 2 doleiros. Eu falei, então eu entreguei dinheiro ao Bernardo e o Bernardo usou o doleiro para depositar. Bom, a princípio são essas questões, juiz, eu passo ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Aloysio. Questões muito pontuais aqui que, Pois não, doutor, que por favor. restaram. O senhor falou então que houve esse ajuste de pagamento de vantagem indevida de 3% para o senhor e que mais tarde foi repassado também ao Ulisses e também ao Pinot. Sim. Eu pergunto ao senhor, em algum momento, nas conversas que o senhor teve com o Rogério, com o Márcio, ou com o Marcos Duran, Flávio Faria, outros executivos da Odebrecht, foi aventado que parte do dinheiro não seria, que todo o dinheiro não seria para o senhor, mas que parte iria para a sua equipe? Com certeza. O Rogério sabia, o Mário sabia que o dinheiro ia para o Ulisses, ia para o Pinot. Com Isso certeza. era de conhecimento dos executivos da Odebrecht. Conhecimento e também do Mário Miranda também. Perfeito. O senhor mencionou também que, além desses 3%, houve aqueles outros valores que o senhor recebeu também em decorrência do contrato de SMS Sim. diretamente do senhor Henriques. Sim. O senhor mencionou que foi algumas vezes a sede do escritório do Henriques, no Sim. Rio de Janeiro, e foi levado pelo senhor Sócrates. Não, o Sócrates era a pessoa que fazia o contato. Normalmente não me ligavam do escritório, não. O Lauria ligava muito para o Sobral. Uhum. Às vezes marcava coisa através do Sobral. Você pode perguntar ao Sobral que ele vai confirmar. Ligava muito para o telefone do Sobral. E às vezes minha ida ao escritório era 99% das vezes, pode ser que o João tenha me chamado alguma vez diretamente, mas 99% das vezes era o Sócrates que fazia contato comigo e dizia para eu dar um pulo no escritório do João. Ah, perfeito. Então, Ou o Lauria fala, para receber dinheiro, normalmente o Lauria falava com o Sobral para a gente ir lá. certo. Em alguma dessas reuniões o senhor esteve juntamente com Sócrates ou com o próprio Zelada, com o Henriques no escritório? Eu? Isso. Sim, várias vezes. Nessa- Quase todas as vezes que eu ia lá. Inclusive nas vezes em que o senhor retirava dinheiro? Sim. Não, o Lauria me entregava o dinheiro. Isso. Quando o Lauria lhe entregava dinheiro, Sócrates e Sobral... desculpa. Ah, o Sócrates estava lá? Isso. Não, se eu lhe afirmar isso, eu vou estar. Eu não vou poder garantir, porque eu não tenho certeza se alguma vez o Sócrates esteve. Mas o João esteve algumas vezes, com certeza. Perfeito. Mas o Sócrates esteve lá comigo no escritório algumas vezes, eu encontrei o Sócrates lá. Inclusive nessas eu almocei vezes- com o João e o Sócrates também, Uhum. mais 3 vezes. Essa discussão que o senhor relata no documento que foi juntado aos autos, de que houve uma reunião no escritório do Henriques a convite de Sócrates, onde foi mencionado uma parte da vantagem lista iria para o grupo do Partido dos Trabalhadores. Isso foi antes da contratação? Antes da contratação. Aliás, a contratação só saiu por isso, né? Porque a diretoria da Petrobras, a não ser a diretoria zelada, pelo menos pelo que todos nós sabemos, todos eram indicados pelo PT. Então o PT ficou segurando. Tanto que a licitação foi liberada uma semana antes da eleição. E nessa reunião assinatura. o Sócrates estava presente? Qual? Nessa reunião onde foi aventado esse assunto da parte da propina para o PT. O senhor lembra se o Sócrates estava presente? Não lembro se o Sócrates estava presente, não. O João me falou, mas eu não lembro se o Sócrates estava presente. Certo. Só que para ficar claro, o senhor mencionou 400 mil reais que foram entregues Mais em ou menos, espécie, eu não tenho certeza cerca de, não. né? E o senhor mencionou parcelas de 50, 60 mil. 60, 70 mil na sua fase, 50. Às vezes variava muito, 45, variava. Isso era o montante total para o senhor e também para o Ulisses? Ou... Tinha uma parte para mim e uma parte para ele. Era entregue normalmente em bolsa de loja,
uma parte para mim e uma parte para ele. Mas essas quantias que o senhor se referiu, 50, 60 mil, era parte do senhor? Era a minha parte. Então, além dos 400 mil, tem ainda a parte que o Ulisses recebeu? Tem a parte que o Ulisses recebeu. O senhor falou... Eu não sei se 400, pode ser mais, doutor, pode ser mais, pode ser menos. Eu honestamente não sei. Aqui, aproximadamente 400, Sim. cerca de 50, 60 mil, a gente estaria falando de 6, 7, 8 entregas. Isso, foi mais ou menos isso. Por isso que eu acho que foram uns 400 mil. Em todas essas 6, 7 ou 8 entregas, quem me entregou o dinheiro foi o senhor Ângelo Lauria? Sim. E algumas vezes não fui eu que peguei, não. O Sobral pegava para mim. O Ulisses Sobral Calili pegava para mim. Tá certo. Ele pode confirmar. Perfeito. Eram esses os questionamentos complementares. Sem legislação, tem perguntas? Das defesas aqui, a defesa de Ângelo Lauria tem perguntas? A defesa de César Rocha? Sem perguntas. Defesa de Márcio Faria? Sem perguntas. Defesa de Mário Miranda? Sem perguntas. Defesa de Olívio Júnior? Sem perguntas. Defesa de Rodrigo Pinot? Sem perguntas. Defesa de Rogério Araújo? Sem perguntas. Defesa de Ulisses Calili? Sem pergunta. É o doutor também, né? O doutor tem alguma indagação específica dirigida ao seu cliente? Apenas, Só para o senhor puxar. apenas 2 pontos aqui. É que houve uma referência a um encontro, uma reunião com o representante, ou gerente, ou diretor da Odebrecht, Márcio Faria. O interrogando disse que isso teria ocorrido na Transpetro. Foi na Transpetro Não, ou foi na desculpa, na área Petrobras? internacional. Falei bobagem. Na área internacional. Desculpa, eu falei Transpetro por engano. Foi um ato falho. Na área internacional. Eu era gerente já da área internacional. Sei. Transpetro não tinha nada a ver com isso. Muito bem. E a outra pergunta é: o que foi conversado lá no Garcia Rodrigues na ocasião que o João Henriques lhe convidou para tomar um café? O João me disse que o Teófanes, que era o gerente de SMS, não estava conseguindo elaborar o projeto, nem o Venâncio, e que a única pessoa que ele via com expertise para poder elaborar uma estrutura de projeto seria eu. E que ele gostaria que eu fizesse, que seria em 3 meses até. Eu falei, João, 3 meses? Ele temos 3 meses, a gente está com muita pressa. Aí eu falei, ok, tudo bem. E fui perguntar ao Zelada se era para fazer mesmo. E o Zelada confirmou que era para fazer. E o serviço tinha que ser feito mesmo, isso não tinha dúvida. Tinha gente morrido, gente de Bahia Branca já. Então, as instalações estavam caos. E nesse momento houve algum oferecimento para o senhor? Não. Ele falou muito depois comigo. Que ele daria uma parte, foi bem depois. Muito, muito tempo depois. Já estava assinado o contrato, foi bem depois, já estava andando o contrato, foi bem depois. E eram, portanto, se eu entendi bem, 2, digamos assim, fluxos de propina. Aquele combinado apenas com a Odebrecht e esse que o João ofereceu depois. E esse, o senhor já explicou que o João não sabia do acerto com a Odebrecht. Não. E o contrário, eles tinham conhecimento? A Odebrecht sabia que pagava? O Mário, não, o Odebrecht, não digo Odebrecht, mas o Mário e o Rogério sabiam. Inclusive me diziam o seguinte, cobra lá, para não aparecer que vai parecer que você está muito tranquilo e que você fez isso, tu não está recebendo nada. Então você aperta lá para você ficar, para parecer que você não está ganhando nada da gente. Eu falei para ele, quando ele me procurou, eu falei assim, mas eu não posso escolher, eu não tenho competência na minha função para escolher as empresas, nem aprovar o contrato, nem botar vocês na licitação. Ele falou, isso a gente cuida. Sei. Tá? Estou satisfeito. Posso só comentar uma coisa, Eu doutor? vou te dar uma palavra no final. Fique Tá bom. tranquilo. 2 só esclarecimentos aqui. O senhor se aposentou quando da Petrobras? Eu me aposentei em 2014, se eu não me engano. E foi até uma coisa, mas eu estava de licença médica, me aposentei e saí do NPS, voltei à Petrobras. A Petrobras não quis que eu voltasse a trabalhar, pediu que eu fizesse uma perícia médica, que os doutores aqui podem apresentar depois, se vocês quiserem, os laudos médicos da Petrobras e da perícia. E eu fiquei lá 1 ano mais ou menos pela Petrobras. Aí eu queria ir para cá, eu não queria mais ir lá. Sim. Eu não estava bem. Então,
eu pedi para que o médico me liberasse. Ele mandou para o perito falou assim, o que você quer? Eu falei, quero só sair. Ele deu um laudo dizendo que eu estava liberado para pedir a demissão e sair. Aí eu cheguei lá, entreguei o médico me liberou, eu saí de lá, fui para o RH, protocolei meu pedido de demissão, a Petrobras aceitou meu pedido de demissão, 3 dias depois, me demite por justa causa. Eu estou com uma ação trabalhista que eu não entendo isso. Ela podia ter me demitido ali, naquele momento, né? Mas eu pedi minha demissão e ela disse protocolaram, aceitaram. Entendi. E o que o senhor queria dizer? Eu queria dizer, doutor, que primeiro, uma coisa, existe hierarquia na estrutura da casa, mas na coisa da propina não existe hierarquia. Cada um faz sua parte e ninguém é mandado por ninguém, o único, infelizmente, o único dono aí é o dinheiro. Sim. Nós nos corrompemos pelo dinheiro. E eu envergonhei minha família, me envergonhei. Eu olhava na internet, eu tinha orgulho de botar meu nome, porque só saía coisas fantásticas do meu nome. Hoje eu boto meu nome, só sai que eu estou preso, que eu tenho... Eu, um ano atrás, tentei colaborar no Rio de Janeiro. Mandei para o Dr. Bretas, mais de um ano e meio, meus advogados mandaram carta, que eu queria acabar com isso na minha vida, eu não aguentava mais essa agonia. Não fui chamado pelo Ministério Público, não era nem para estar aqui, já era para ter feito essa colaboração. E eu quero só que minha filha não volte a sentir orgulho de mim, minha família. Eu enganei minha família, enganei minha ex-esposa, enganei meus familiares, e eu quero me redimir com a justiça e com minha família e comigo mesmo. Eu quero dormir em paz de novo, doutor. Só isso. O senhor está arrependido, então, né? Não, totalmente, e confesso e quero colaborar. Eu confesso e quero colaborar, doutor. E estou arrependido, só nem tenho ideia de quanto. Tá bom, senhor Luiz, então pode interromper. Eu agradeço.